Neemias, capítulo 2, verso 17, diz assim a palavra do Senhor: Então lhes disse: estáis vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada, suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Amém? Glória a Deus. Hoje nós vamos falar o que o Senhor tem para nós, para a nossa vida. Quem tem ouvidos, possa ouvir o que o Espírito diz à igreja. Glória a Deus. Nós estamos falando, irmãos, do governo de Deus. Ontem eu comecei a ensinar a respeito do governo de Deus. Número 12 é o número do governo de Cristo sobre a nossa vida. E o governo na Bíblia fala de muro. Onde não tem muro, não tem governo de Deus, não tem o governo do Senhor. Nós precisamos reedificar o governo de Deus em nossa vida. Nós vamos pegar então os exemplos que o Senhor nos deixou no Antigo Testamento, para a gente poder entender isso de uma maneira muito clara, muito simples. Irmãos, o Senhor deu mandamentos ao seu povo na antiga aliança, a Israel, de que eles não deveriam adorar nenhum outro Deus a não ser o Senhor. Era o mandamento que o Senhor, por muitas vezes, falou com aquele povo: não adorem outros deuses, não adorem ídolos. Aquele povo tinha saído do Egito, e eles, acostumados com a cultura do Egito, qualquer coisa era Deus para eles, qualquer coisa eles se prostravam, eles adoravam. Nós vemos que quando eles saíram do Egito, o Egito não saiu deles, e eles saíram do mundo, saíram do domínio de Faraó, mas aquele Egito, aquela cultura, aquela maneira mundana de viver não tinha saído deles ainda. Então eles chegaram a fazer um bezerro de ouro, eles começaram a adorar o bezerro de ouro, falando que aquele bezerro de ouro tinha tirado eles do Egito. Ali já tinha um problema muito sério, que o povo de Deus tem ídolos no coração. Ídolos, coisas que fazem disputa com Deus, rivalizam com Deus. Quando nós temos coisas, objetos, pessoas na nossa vida que são rivais do Senhor, nós vamos ter problemas. Veja que o diabo, ele não é ciumento. O diabo, se você servir o diabo, você pode servir o diabo, você pode vir um dia na igreja cantar um louvor, e você pode voltar para o terreiro, cantar as músicas do terreiro. O diabo não tem ciúmes. Nós vemos esses cantores famosos que fizeram pacto com o diabo. Eles cantam todo tipo de música depravada, e aí de vez em quando você vê um desses cantores sertanejos, ou você vê esses cantores de funk, que fazem o símbolo do Bafomé. Eles fizeram pacto com o Bafomé, estão cantando sertanejo, funk. De vez em quando você vê eles cantando música evangélica, você acha tão bonitinho. O diabo não fica bravo com eles. Olha, você fez pacto com o Bafomé e agora está cantando música evangélica. Não, demônio não tem ciúmes. Então por isso tem gente que é do diabo, vem para a igreja, ouve um culto, depois volta para ser do diabo, porque não tem realidade. Você entende que qualquer um pode cantar santo, 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 qualquer um. Você sabia que pode pegar essa música e trazer ela para o terreiro e colocar um orixá lá e começar a cantar santo, santo, santo? Não tem realidade. O que faz uma música ser um louvor a Deus não é apenas a letra dela,
mas é o que está dentro de nós. Isso aqui, ó, é a verdade dentro de nós. Por isso o diabo não tem ciúmes, porque ele sabe que se alguém dele cantar uma música evangélica, não tem realidade do reino, não tem. Agora Deus, ao contrário de Satanás, Deus tem ciúmes de nós. Então o Senhor é um Deus que não aceita que nós sejamos dele e também de outro Deus. O Senhor, Ele não aceita que nós o sirvamos e tenhamos no nosso coração alguém que dispute com Ele o primeiro lugar. O Senhor não aceita isso. Pode ser uma pessoa, pode ser dinheiro. O Senhor Jesus diz que o que rivaliza com Deus é mamon, é dinheiro. E se o Senhor perceber que o dinheiro está rivalizando com Ele, nós vamos ter problemas. Você tem um filho e ele é lindo, ele é maravilhoso, ele é tudo para você, mas se você colocar o seu filho em posição de nivelar com Deus no amor, na devoção, você vai ter problema com o Senhor, porque o Senhor não aceita que alguma coisa ou que alguém rivalize com Ele. É só o Senhor na nossa vida. Você pode dar um glória a Deus por isso? Muitos problemas que nós temos é porque nós não conhecemos o nosso coração, e dentro do nosso coração existem coisas, pessoas e sonhos que são rivais do próprio Senhor. Israel vivia assim, e a consequência é que eles foram levados cativos para a Babilônia, e ficaram 70 anos ali. Eles perderam tudo, perderam a terra, perderam a cultura, perderam o templo, perderam o altar, perderam o muro, perderam absolutamente tudo por causa de idolatria, por causa de deixar rivalizar dentro deles com Deus, outros deuses. Isso fala muito conosco. Israel era o povo de Deus, mas foi levado cativo. Quando nós percebermos que a nossa vida está presa, irmão, faz uma análise rápida do seu coração. Você não precisa ser muito inteligente, você só precisa ter um pouco do Espírito e da palavra em você. Se você perceber que você está preso, que você está cativo, que a tua vida não vai, que não anda, não olha para as circunstâncias ao redor, não olhe para pessoas, não coloque a culpa em ninguém, olhe para dentro de você. Tem algum ídolo dentro de você, tem alguma coisa que é uma idolatria dentro de você, alguma coisa, alguém, um projeto, um propósito, um sonho, uma meta, um desejo, uma pessoa, um objeto, um ser, alguma coisa dentro de você. Quando você se sentir amarrado e não vai, você ora e não vai, você procura não fora de você, procura dentro de você, que você vai achar algum ídolo aí dentro. São esses ídolos que nos levam para a Babilônia. São os ídolos que nos levam cativos para uma terra distante. Eles ficaram 70 anos ali. Veja que eles foram destruídos. Povo de Deus destruído. Povo de Deus que perdeu sua terra, perdeu herança, que deixou o muro ser destruído, o governo, que o altar foi destruído, a cruz, que o templo foi destruído, a igreja. Povo de Deus foram para a Babilônia, foram para a religião. Na Babilônia eles se tornaram mais religiosos ainda. Eles não tinham o altar, eles não tinham o templo, eles não tinham o muro, eles não tinham Jerusalém, não tinha terra, eles perderam tudo, e eles se tornaram religiosos ali na Babilônia, e eles inventaram as sinagogas ali na Babilônia, e começaram a se reunir como sinagogas na Babilônia, porque eles não podiam voltar para a terra deles. Então olha só o processo. Nós precisamos pensar assim, ó, o Senhor está nos ensinando. O Senhor está nos ensinando de uma maneira muito clara. O Senhor não quer que tenha rivais na nossa vida. Não pode ter rivais com o Senhor na sua vida. Se tiver rivais,
você vai ser cativo, você vai ficar preso. Quando você se tornar preso, você não olhe para tudo ao redor, você olhe para dentro de você, você vai achar o que te prendeu. Não foi o diabo, foi alguma coisa que está rivalizando com Deus dentro de você. Essa alguma coisa que rivalizou com Deus dentro de você te levou para a Babilônia. Babilônia é a religião. Veja que as pessoas que estão cativas, elas se tornam religiosas. Como? Fazendo negócios com Deus. Babilônia tinha 100 mil deuses. Israel se tornou mais uma religião ali no meio. Eles não tinham altar, eles não tinham sangue, eles não tinham templo, eles não tinham muro, eles não tinham terra. Então eles se tornaram religiosos. Eles se tornaram pessoas que estavam fazendo barganhas com Deus. Já que eu estou preso, cativo, sem a terra, sem a minha herança, sem a cruz, sem o sangue, sem o governo, o muro, sem o templo, a igreja, eu preciso fazer desafios com Deus. Eu preciso começar a fazer negócios com Deus. E daí eles ficaram esses 70 anos ali, fazendo negócio com Deus. Mas vamos então entender. Quando nós estamos bem, é normal nós termos um muro ao nosso redor. Um muro, o governo de Deus. Quando nós estamos bem, é normal nós termos uma terra, a herança, Jerusalém. Quando nós estamos bem, é normal nós termos um altar, a cruz, um sacrifício de sangue, o sangue de Jesus. Quando nós estamos bem, é normal nós temos um templo, a igreja. Nós somos o templo do Deus vivo, é bênção, temos tudo. Temos a herança que é a terra, temos o muro que é o governo de Deus, temos o altar que é a cruz, o sangue que jorra no altar que é o sangue de Cristo, temos o templo que é a igreja e moramos nessa terra, moramos ao lado de pessoas que também fazem parte de Jerusalém, a casa da paz. Jerusalém é a casa da paz, bênção. Entrou idolatria. Vamos entender, começou a entrar coisas na nossa vida que começam a nos tirar da presença de Deus. Começou a entrar ídolos dentro de nós. O ídolo pode ser alguém do mundo, pode ser alguma coisa do mundo, pode ser alguma coisa do nosso ego, pode ser a própria religião, alguma coisa está rivalizando com Deus dentro de nós. Então o Senhor começa a mandar palavras para nós, como mandou para esse povo. Eles tinham um muro, eles tinham a terra, eles tinham o templo, eles tinham o altar, eles tinham sangue, mas eles começaram a cair em idolatria, e aí o Senhor manda profetas, palavras, ensinamentos, saiam dessa idolatria, voltem para o Senhor, senão vai vir um rei e vai destruir tudo que vocês têm. 25 anos Jeremias ficou nessa brincadeira. Jeremias acordava às 4 da manhã, levantava-se, ia para os telhados da casa e começava a gritar: assim diz o Senhor, se vocês não voltarem dos seus maus caminhos, o rei virá da Babilônia e destruirá tudo. E eles começaram a zombar, a rir da palavra do Senhor na boca de Jeremias. Porque o que você espera de um profeta? Você espera que o profeta venha falar para você coisas boas. Olha, o Senhor está mostrando que tem uma prosperidade na sua vida. Olha, o Senhor está mostrando que tem uma macumba na sua vida, e por isso você está desse jeito, porque é uma macumba que fizeram contra você. O Senhor está mostrando que tem uma inveja muito forte, por isso as coisas não dão certo. Nós hoje esperamos isso dos profetas, e Jeremias era um profeta de Deus. Todo profeta de Deus não vai falar de macumba, todo profeta de Deus não vai falar de inveja, todo profeta de Deus não vai falar da nossa vida. Os profetas vão denunciar a nossa maneira errada de viver. Isso incomoda a gente, isso nos incomoda. Não incomoda eu dizer para você que se você está passando um momento difícil na tua vida, não é culpa de ninguém, é sua culpa? Te incomoda. Se eu disser para você que a tua vida financeira está uma porcaria porque você não dizima, não te incomoda? Te incomoda, você fica irritado, porque é mais fácil você pensar assim: fizeram uma macumba para mim, e o tranca-rua está na minha vida, e por isso minha vida financeira não vai. Você terceirizou a culpa. Você terceiriza a culpa, você se sente aliviado. Agora quando diz assim, você não dizima, e por isso a tua vida está desse jeito, te ofende, porque mexe com você. Bom, você está assim porque você não sabe a palavra,
Faz 10 anos que você está na igreja, você não conhece Jesus, você não conhece a palavra, você não vem nos cultos, como a irmã ministrou. As pessoas não vêm nos cultos e elas querem estar bem espiritualmente, financeiramente, e elas negligenciam o culto. Isso incomoda a gente, porque a gente fala assim: poxa, não é desse jeito também, ficar indo na igreja toda hora. Eu vou quando eu posso, eu vou quando eu não tenho um compromisso melhor, um compromisso superior. Então isso nos desagrada. E os profetas de Deus, quem é profeta de Deus, ele é odiado, porque o profeta de Deus não tem o papel de ser um superastro. O profeta de Deus tem o papel de andar sozinho, escondido, porque ninguém gosta dele, porque ele fica denunciando o porquê, o motivo das pessoas estarem assim. Por isso Jeremias foi preso, porque ele dizia: se vocês não se arrepender, o rei da Babilônia virá, destruirá tudo que vocês têm, a terra que Abraão deu para vocês, o templo, o altar, o muro, e vocês vão cativos para outro lugar. Que é isso? Deus que deu a terra para nós. Deus prometeu a terra para Abraão e vai tirar a terra de nós? Isso não tem sentido, o profeta está mentindo. Acha, Salomão construiu esse templo, é uma das 7 maravilhas do mundo antigo: ouro, prata e cobre purinho, uma das riquezas maiores que existiam na terra naquele tempo. Você acha que o Senhor vai permitir que destrua o templo de Salomão? E o profeta dizia: vai destruir o templo. E esse muro? O muro existia desde quando Jerusalém chamava Uzalém. Jerusalém se chamava Uzalém, depois Salém, depois Jebus, depois Jerusalém. O muro já existia quando ela se chamava Uzalém. Era um muro muito antigo. Nunca, como alguém vai destruir esse muro que é milenar? É uma obra que se tornou um patrimônio mundial. E o profeta dizia: vai acabar com tudo. Você acha que isso é bênção? Você acha que as pessoas vão aceitar uma mensagem dessa, irmão? Você acha que se alguém chegar aqui e a gente dizer assim: se você não se arrepender, não mudar a sua vida não vai mudar, você vai para o inferno ainda no fim. Nós vamos ser bem vistos ou mal vistos? Nós vamos ser mal vistos, porque para sermos bem vistos, nós temos que pregar. Deus vai fazer a obra na sua vida. Não importa se você tem uma idolatria dentro de você, porque Deus te aceita como você é. Mas essa mensagem, ela está nos enganando, porque está vindo mal. Irmãos, vocês não são bobinhos. O mal está vindo. Nós estamos vendo o mal chegando. Nós vamos ver a cada dia que passar o mal chegando. O mal só tem poder sobre a idolatria. Você pode olhar para o teu irmão e falar isso para ele: o mal só tem poder sobre a idolatria. Aí a gente fala assim: então a igreja católica. Não, irmão, porque idolatria é rivalizar com Deus. Não importa se é uma estátua de gesso, não importa se é uma pessoa, se é um objeto ou se é um propósito de vida. Não importa o que seja, nós precisamos fazer uma análise para analisar e ver se tem alguma coisa dentro de nós que rivaliza com Deus. Se tiver, o mal está vindo. Vai arrancar sua terra, vai arrancar o seu altar, vai tirar o seu templo, vai destruir o seu muro. É a verdade. É a verdade. Se existir em você alguma coisa que rivalize com Cristo, você vai ser arruinado. Dentro de Cristo, em Jerusalém, na casa de Deus, na terra que o Senhor prometeu, no muro que o Senhor levantou,
no templo de Salomão que o Senhor fez mirabolante, tudo isso acaba se tiver rivalidade com Deus. Nós não conhecemos nós mesmos. Eu não conheço eu mesmo. Acontecem situações e eu vejo quem eu sou e eu vou para Cristo, eu falo, meu Deus, eu ainda sou assim. Eu não confio em mim mesmo, porque eu já descobri que eu não posso confiar em mim mesmo, eu preciso confiar no Senhor. Você precisa confiar no Senhor, para o Senhor ir revelando o que tem dentro de você. Como que acontece de o inimigo vir? Nós vamos então aprender isso hoje. Eu ia falar outra coisa, mas o Senhor está me ensinando nessa condução. Bom, primeiro então o Senhor manda a palavra. Gente, se arrepende, sai da idolatria. Tem rivais de Deus aí no seu coração. E é um tempo, demora um tempo. Jeremias ficou 25 anos, ninguém mudou, ninguém converteu, 25 anos, já imaginou 25 anos levantando às 4 da manhã, gritando nos telhados, andando pelas feiras, pelas portas dos muros de Jerusalém, e gritando assim, diz o Senhor, o rei da Babilônia virá. 25 anos, irmãos, por isso que ele desanimou de pregar. Por isso tem um livro na Bíblia que chama Lamentações de Jeremias, por isso que ele é chamado de profeta chorão, porque você já imaginou, você prega um ano, ninguém dá ouvido, você prega 2, depressão, tristeza, choro. Lamentações é esse livro de Jeremias chorando, porque tudo que ele falava era rejeitado, 25 anos, por isso ele é chamado de profeta chorão. E ele, no seu próprio livro ele escreve, eu não falo mais, eu não vou pregar mais, eu não vou mais profetizar. E o fogo estava dentro dele, porque era o Senhor falando, continua, continua. Glória a Deus por isso, porque esse fogo está em nós, fogo da palavra. Bom, o Senhor falou, passou um tempo. O Senhor é assim, ó, o Senhor dá uma palavra para mim, e o Senhor não vai me discipulando assim um mês depois, não é assim. O Senhor tem um tempo para a nossa vida. O Senhor fala alguma coisa com você, o Senhor espera um tempo para que aquela palavra seja aceita ou rejeitada. No caso deles, 25 anos. No caso de Judas Iscariotes, 3 anos e meio. No caso de Lúcifer, quantos milhões de anos o Senhor esperou, porque ele fez uma rebelião, conversou com todos os anjos. Quanto tempo não demorou para ele conversar com todos os anjos? Esse tempo era o Senhor dando oportunidade para ele responder certo. Judas, 3 anos e meio, responde certo. Então o Senhor dá a palavra para nós, o Senhor nos exorta, o Senhor fala conosco, o Senhor fala com a igreja, o Senhor fala com as pessoas individualmente, o Senhor ministra, o Senhor usa seus profetas, o Senhor ensina a palavra, o Senhor dá inspiração. Nós sentimos, nós não somos bobos, nós que somos de Cristo, nós sentimos o Senhor falando conosco, a respeito da nossa vida, do nosso chamado, nosso propósito, a respeito de algum assunto da nossa vida. Nós ouvimos o Senhor. Ninguém aqui é tão bobo ao ponto de dizer eu não ouço o Senhor. Nós ouvimos o Senhor, e aí, irmão, nós podemos desobedecer um tempo e não vai acontecer nada, porque o Senhor espera. Então às vezes o Senhor já falou com pessoas aqui dentro, o Senhor deu palavra, o Senhor deu direção, o Senhor deu orientação, o Senhor mostrou o caminho, o Senhor disse, me serve assim, faz assado. O Senhor ministrou na pessoa, e a pessoa não fez, não está fazendo, e não aconteceu nada. E aí a pessoa chega à conclusão assim, beleza, ó, aquele dia lá, 2 anos atrás, eu tive a direção de Deus, 2 meses atrás eu tive a direção, eu deveria fazer isso, eu deveria de deixar de fazer isso, eu deveria pegar assim com Cristo, eu deveria deixar tal coisa do mundo, eu não fiz e estou do mesmo jeito. Glória a Deus, irmão, é o tempo que Deus dá, em cada palavra que Ele ministra em nós. Depois que nós rejeitamos a palavra,
Porque, irmão, você pode ter certeza, o Senhor nunca vai permitir que o mal venha até você antes de te dar a palavra. Nunca, irmão. Você pode estar errado o tanto que você for, você pode estar vivendo para você o tanto que você tiver, você pode estar fazendo tudo errado dentro da casa de Deus, você pode estar tudo fora. Deus não vai deixar o mal vir em você assim, ó, de uma vez. Deus vai fazer o processo que Ele sempre faz. Primeiro Ele ensina você, Ele te ensina, depois Ele te exorta, Ele te ensina, aí Ele usa os seus filhos, nos ensina. Primeira coisa que Deus faz, ensina a gente. Segunda, exorta, fala duro com a gente. Se no ensino a gente não ouviu, na exortação a gente não ouviu, vem a terceira, que é a disciplina. Deus nunca vai disciplinar você antes de te ensinar e de te exortar. Primeiro Ele te ensina, Ele te explica, Ele fala qual é a vontade dEle para você. Você não faz. Ele te exorta, Ele te dá uma exortação, uma dureza em você. Depois, se você não obedeceu o primeiro, se você não obedeceu o segundo, vem o terceiro, disciplina. Vem a disciplina sobre você. E a disciplina do Senhor é permitir que o mal venha sobre a tua vida. Como que o mal vem então? Só vem no terceiro estágio. Tem uma palavra de ensino, depois dessa palavra de ensino tem uma palavra de exortação. Não teve jeito, você continua do mesmo jeito, você continua sendo a mesma pessoa, você continua nos mesmos erros, a idolatria está dentro de você, o Senhor já te falou, o Senhor já ministrou o teu coração, você já sabe o que você tem que fazer, você já sabe como você deve proceder, você foi ensinado, não fez, você foi exortado, não fez. Terceiro estágio, disciplina sobre a tua vida. Então nós vamos perceber que na nossa igreja tem pessoas que estão no primeiro estágio, estão sendo ensinadas, ó, sai disso, faz isso, para com isso, faz isso, serve assim, não faça isso. Outras pessoas no nosso meio estão sendo exortadas, já aprenderam, mas não estão vivendo. Aí o Senhor vem com dureza e o Senhor dá uma, se arrepende, porque senão o mal vem. E tem pessoas que podem estar vivendo uma disciplina, por causa da idolatria. O único pecado que vai nos fazer perder terra, perder muro, perder altar, perder templo, perder tudo e ser levado para a religião, é a rivalidade de ter outras coisas, outros seres em nós, com Deus. Isso é muito sério. Como que vem o inimigo? No terceiro estágio. Como que ele começa? Ele rodeia o muro. Nabucodonosor rodeou a muralha. Ele não começou lá do altar, ele começou do muro. Pressão. Ele chamou os exércitos dele e sitiou Jerusalém. Não tinha como entrar, muro gigantesco. Dentro do muro tinha a cidade, na cidade tinha o templo, no templo tinha o altar. O diabo não começou pela cidade, o inimigo não começou pelo templo, o inimigo não começou pelo altar, o inimigo começou pelo muro, rodeando o muro, porque o inimigo sabe que a única maneira de nos destruir é tirando o governo de Deus da nossa vida. E ele sabe que se ele vier de uma vez, nós vamos fechar as portas, nós vamos ficar segurando, e ele não vai entrar. Mas quando o inimigo vem, nosso muro está de pé, as portas estão funcionando, o demônio veio. É lógico que nós vamos perceber que o demônio veio, que a luta veio, que a circunstância veio, nós vamos ter um sentimento de opressão,
Tem gente que faz muito tempo que está nesse sentimento de opressão, rodeado, sentindo carregado, sentindo peso, está rodeado pelo inimigo. O inimigo não entrou, o inimigo só está pressionando o governo de Deus ali. Foi o que Nabucodonosor fez. Mas o problema, meus irmãos, não é o inimigo fora, oprimindo fora do muro. O problema é a idolatria dentro da cidade. O problema não está no inimigo sitiar nossa vida e começar por circunstâncias e situações, porque isso não nos derrota. Porque eu já tive experiência de ser oprimido pelo demônio, massacrado pelo demônio, regaçado pelo diabo e me manter. Ele não consegue. Agora, se ele faz isso e tem idolatria dentro de nós, tem bezerros de ouro, tem rivais, tem concorrentes de Deus dentro de nós, essa opressão que ele está fazendo vai ter resultado. Primeira ação do inimigo é oprimir fora do muro, fora do governo, e ele não vai parar até que portas comecem a se abrir, porque a cidade se fecha, a água fica para o lado de fora, o mantimento tem que vir para o lado de fora, o mantimento vem, entra na cidade, existia 12 portas, depois eu ia falar das 12 portas hoje, mas domingo que vem eu vou falar, existem 12 portas em Jerusalém, existiam, e existirão na Jerusalém Velha e na Nova Jerusalém, porque 12 é o número do governo de Deus, as 12 portas se fecharam, o inimigo continuou ficando ali oprimindo, as portas têm que se abrir uma hora, então tinha vários tipos de portas, 12, tem que se abrir a porta, para você ter mantimento, para você ter água. Se você não abre a porta, você morre de sede. Se você não abre a porta, você morre de fome. Então uma hora abre a porta. Na hora que abre a porta, o inimigo entra. Por onde o inimigo entra? Pelo governo de Deus, que começa a enfraquecer na nossa vida. Se tem idolatria em você, o governo de Deus está sendo confrontado. Se tem idolatria dentro de você, uma hora você vai abrir a porta para Satanás entrar. Veja, Nabucodonosor rodeou a cidade, ficou oprimindo até que uma das portas fosse abertas. Irmão, o demônio faz isso. Por isso que tem esses livros na Bíblia, Neemias, Esdras, Ageu, Zacarias, contando essas histórias. Nós não temos nada a ver com essas histórias. Nossas cidades não têm muros, nossa cidade tem trevos. É outro contexto, mas a verdade, a realidade de Cristo e da igreja e das obras espirituais estão nesses livros do Antigo Testamento. E às vezes a gente entende mais as coisas da igreja, de Cristo e do inimigo no Antigo Testamento do que no Novo. Por isso que essas histórias estão aqui. O inimigo oprime as pessoas pelo governo de Deus. Bom, o demônio não destrói o governo de Deus de uma vez. Não, ele não consegue fazer isso. Vamos pegar o muro, vamos destruir o muro inteirinho. Não, vamos ficar aqui ao redor, uma hora abre a porta, a gente abre pelas portas que a cidade der. Uma hora você abre a porta, que você está debaixo de pressão, tem idolatria em você. Uma hora você abre a porta, o inimigo entra e começa a entrar dentro da cidade. E depois que o inimigo furou o governo de Deus, o plano do inimigo, irmão, não é tirar a terra, é ir lá no templo. Porque depois que o inimigo furou o governo de Deus na nossa vida, Deus não governa mais como governava. Nós não somos mais dirigidos pelo Senhor. Nós não consultamos mais a Deus, o mundo, porque o governo de Deus, ele é oposto ao mundo. O inimigo então, ele oprime para entrar no mundo. O mundo começa a entrar, e o mundo tem a finalidade de ir lá no templo. Mas sabe onde o inimigo quer ir lá no templo? Ele quer ir lá no altar. E ele destrói o altar, que é a cruz. Olha o plano do diabo.
se tiver idolatria dentro de nós. Veja, você pode pegar toda essa história depois, você pode ler o livro de Reis e de Crônicas, você vai ver essa história que eu estou contando. Ele rodeia o muro, o mundo, o diabo com o mundo ali oprimindo, abre a porta, ele invade a cidade, e ele vai e destrói o altar. Depois do altar ele destrói o templo. Depois do templo ele destrói a cidade. Olha como que é o processo perfeito. O governo de Deus é abalado, o altar que é a cruz é destruído. Se o mundo começa a entrar, a cruz que está no lugar do eu acaba e o eu volta a existir, porque a cruz é o único instrumento que pode combater o nosso ego. A cruz. E ao destruir a cruz, que é o altar, nós perdemos o sentido do evangelho da cruz. Se você perder a cruz da tua vida, irmão, é porque primeiro você perdeu o governo. Se você perdeu o governo, porque primeiro você era idólatra. Se você continuou idólatra porque você não ouviu a voz do Senhor, ou você foi rebelde à voz do Senhor, veio o inimigo e quebrou o governo de Deus, entrou dentro da cidade, foi lá no altar, destruiu o altar, e o próximo, terceiro passo é destruir o templo, e aí o inimigo destrói a nossa vida de igreja, porque se o muro combate o mundo, a cruz combate o eu, o ego, o templo combate a religião. A verdadeira igreja é o oposto da religião. Se o inimigo destrói a verdadeira igreja, ele levanta a religião de novo. Se ele quebra o muro, ele levanta o mundo. Se ele quebra a cruz, ele levanta o ego. Se ele quebra a verdadeira igreja, ele levanta a religião. E se ele consegue fazer esses três, o próximo passo é destruir a terra, é tirar a nossa herança. Tirou a nossa herança. Por isso que a gente vê um monte de irmãos sem herança. É um monte de irmão vivendo sem herança. E eles estão com os olhos na terra. Eu não tenho terra, eu não tenho prosperidade, eu não tenho onde plantar, eu não tenho onde colher, eu não tenho onde morar, eu não tenho onde viver, eu não tenho paz. E isso não é importante. O importante é tirar a idolatria do coração, porque se você tira a idolatria do coração, o governo de Deus continua. Se o governo de Deus continua, o altar continua. Se o altar continua, o templo continua. Se o templo continua, a terra continua. Glória a Deus. Destruiu tudo, o próximo estágio, cativo para a Babilônia. Vai para uma terra que não é sua, vai viver de um jeito que não é o seu, vai sentir coisas que não era para sentir, vai estar ao redor de pessoas que não era para estar, vai oprimir-se por coisas que não deveria se oprimir, está fora da realidade do que Cristo fez e falou. Meu Deus. Bom, 70 anos, 7, 10, 70 anos, perderam tudo, para pagar a idolatria. Vejam o que eu estou ensinando: ensino, exortação, disciplina. A disciplina foi que entrou pelo muro, destruiu o altar, o templo, a cidade, quebrou o muro, levou para Babilônia, disciplina, e ficaram 70 anos ali. Meu Deus. E era o povo de Deus. Agora, 70 anos depois, eles voltam. Não tem mais o muro, não tem mais o governo, não tem mais a terra está tudo cheia de animais e de mato. Não tem mais o altar, não tem mais o templo. O inimigo começou pelo muro e acabou na terra. Esse é o plano, irmão. O inimigo vai começar pelo seu muro, e talvez você já perdeu a cruz, irmão.
Talvez você já perdeu o sentido da igreja, irmão, e por isso você não vem nos cultos. Pode bater em você, você vai ficar com raiva da pessoa. Poxa, nossa, não é assim também. Esse negócio de culto, gente, eu tenho outras coisas. Essas outras coisas que estão acabando com a sua vida, que não é o Senhor, está rivalizando com o Senhor. Depois é destruído tudo, é cativo, vai preso, talvez nunca mais saia da prisão, porque muitos que foram cativos não voltaram, morreram no cativeiro, foram seus filhos que voltaram. E irmão, isso é tão verdadeiro, eu chego a assustar, de gente que os pais desviaram, morreram, e os filhos hoje estão em Cristo, de tão doido que é isso, de tão sério, e é tão assim para nós, está aqui escrito, mas as pessoas não veem porque elas não estão interessadas em Jesus. Então você não vai conseguir ver essas coisas na Bíblia. Você pode ler 1000 anos, você precisa ter um coração que quer o Senhor. Sabe quando eu comecei a ver essas coisas? Quando eu sentei aqui nesse altar, eu senti que tinha algo errado na minha teologia, e eu abri meu coração para o Senhor, e eu disse: Senhor, me ensina, porque eu não sei, Senhor, só sei letras, Senhor, só sei teologia. Se o Senhor me perguntar o que significa o número 1, eu sei, o número 2 eu sei, o que é o muro eu sei, quantos metros tinha o muro eu sei, quantos metros tinha Golias eu sei, quantos gigantes irmãos de Golias tinham, eu sei também, Senhor, quantos apóstolos Jesus tinha, eu sei também, Senhor, eu sei um pouquinho da geografia bíblica, essas coisas aí, Senhor, eu sei tudo, eu só não sei a respeito do Senhor. Por favor, Senhor, eu preciso que o Senhor me ensine a respeito do Senhor. Meu Deus, irmãos, o ego, a religião, o mundo, está tirando a nossa herança, irmão, está acabando com as coisas que Deus quer dar para nós. Os inimigos não estão para o lado de fora, irmãos, os inimigos estão dentro de nós. 70 anos, você já imaginou? Você vai perder uma vida cativo, lutando, abriu uma sinagoga lá na Babilônia, e eles ficaram servindo a Deus, tentando servir, mas sem templo, sem cruz, não tem cristianismo, não tem verdade, é apenas mentiras ali. Eles ficavam ali, sentindo o vazio de estar lendo a Torá, mas sem a cruz, sem o sangue, sem o templo, sem a terra, sem o muro. Isso aí é religião. Então eles voltam, 70 anos depois, os filhos voltam, e sabe por onde eles vão começar a restauração? O inimigo começou pelo muro, a destruição, eles vão começar a restauração pelo altar, 70 anos depois eles voltam, cheio de mato, miséria, tudo destruído, muro quebrado, templo destruído, casas totalmente deterioradas. Eles vão lá no monte do templo, o que nós vemos na televisão, e a primeira coisa que eles fazem é restaurar o altar e começar o sacrifício de novo, porque isso está falando que para a gente voltar para o Senhor, é preciso a gente levantar a cruz na nossa vida mais uma vez. Eu estou contando como eles foram, e eu vou acabar agora dizendo como eles voltaram. Talvez você está indo para a Babilônia, talvez você está voltando. Então você pensa, se você estiver indo, interrompe. Se você estiver voltando, acelera, aprende, restaura o teu altar. Primeiro lugar, primeiro culto do ano, restaura o teu altar, que é a cruz com sangue de Cristo na tua vida. Renuncia a si mesmo, o teu ego, toma a tua cruz, segue Jesus a sua vida inteira. Foi a primeira coisa que eles fizeram. Um povo natural que se não aprendeu nada, você não aprendeu nada,
Se um povo que não tivesse aprendido nada, eles teriam voltado para a terra, e a primeira coisa que eles teriam feito, sabe qual é? Ter restaurado o muro, com medo dos inimigos. Mas eles sabiam que a vitória não estava no muro, que a vitória estava no altar. Porque onde não tem altar, não tem Espírito Santo. Onde não tem altar, não tem Cristo e seu sangue, não tem realidade do reino. Se não tem cruz, irmão, não é evangelho. Se não tem cruz, irmão, se não tem Jesus, se não tem sangue de Jesus, tem ego. Sabe a segunda coisa que eles refizeram? O templo. Olha como esse povo aprendeu. O inimigo começou de fora para dentro, eles estavam começando de dentro para fora, porque eles sabiam que agora a restauração não é do muro para dentro, mas é do altar para o muro. Do altar para o muro. Então eles restauram o altar, depois do altar eles restauram o templo, e depois do templo eles vão restaurar a cidade. Em seguida eles vão restaurar o muro, o governo de Deus. Oh, glória a Deus, irmão. Onde você está? Está no altar? Você está na igreja? Restaurar a vida de igreja, restaurar cristianismo sério, restaurar cristianismo de ceia, restaurar cristianismo de comunhão com os outros, restaurar cristianismo de culto, restaurar cristianismo de evangelização, restaurar cristianismo verdadeiro, de amor, de perdão, de fé, de graça. Onde você está? Você precisa restaurar teu templo, a sua verdadeira igreja. O muro é o último, que é o governo. A terra, que é reconstruindo de novo os laços certos, com as pessoas certas, da maneira certa, vivendo no lugar certo. Eles estavam na Babilônia, o lugar mais rico do mundo, e eles, 50 mil pessoas, voltaram para Jerusalém, lugar mais pobre do mundo, mas era o lugar mais pobre onde Deus habitava. Para depois o muro, irmão, e serem protegidos de novo, e nunca mais. Irmãos, sabe o que a disciplina faz com a gente? Nunca mais eles caíram em idolatria, nunca mais, nunca. Eles podem ser o que for, os judeus, pode fazer um monte de coisa errada, eles são problemas assim, eles têm muitos problemas, esse povo judeu, mas eles nunca mais caíram em idolatria, porque veio a disciplina. Glória a Deus, irmãos. Sabe, eu não gostaria de ser disciplinado por Deus, não gostaria, mas se for preciso, porque se a palavra vem eu não aprendo, se a palavra vem eu não mudo, se a palavra vem eu não me transformo, se eu não aceito a palavra, lógico que o Senhor vai me mandar disciplina, mas primeiro o Senhor quer me transformar pela palavra. Se eu não quiser, se eu for rebelde, se eu for insubmisso, se o ídolo que está dentro de mim for maior, eu vou ter problema com a disciplina. A disciplina é muito dura, 70 anos preso, perdendo terra, templo, altar, perdendo tudo, muito duro tudo isso, mas ensina, porque eles nunca mais idolatraram. E muitos de nós, irmãos, eu quero dizer isso com dor no coração, somos tão rebeldes quanto esse povo, tão duros de coração, tão duros, mas tão maus, temos tanto problema no ouvir, Deus nos ensinando que só tem um remédio para Deus nos manter salvos: disciplina, e o Senhor não quer isso, mas é porque nós somos tão rebeldes, que nós só aprendemos com disciplina, nós não aprendemos com ensino e exortação. Meu irmão, o Senhor está dando oportunidade para você que veio aqui essa noite, para mim estou falando, para você que veio aqui essa noite, Deus está dando oportunidade para você, 2 caminhos: aprende pela palavra ou pela disciplina.
Irmão, seja sábio. Por favor, irmão, seja sábio. Ouça a palavra e mude pela palavra, porque senão, irmão, Deus ama você tanto, mas tanto, que Ele vai vir com a disciplina, irmão, e não vai ser bom humanamente, mas vai ser bom espiritualmente. Mas não é a vontade do Senhor disciplinar a gente. A vontade do Senhor é nos ensinar o caminho. Eu temo que muitos de nós vamos passar por coisas terríveis, e nós vamos falar assim, mas é a vontade de Deus, e não era. E muitos de nós, por sermos rebeldes, insubmissos, dura serviço, vamos ter problemas com muitas lutas que nós não precisaríamos ter, porque nós não estamos ouvindo o que o Espírito diz à igreja. Nós temos um ano pela frente, irmão. Oh, meu Deus do céu. Eu tenho sentimentos tão ruins dentro de mim, de peso, de fardo, de angústia, de tristeza, tão duro, assim que eu me controlo, assim, eu venho para a igreja, quando eu estou sozinho, eu não quero ficar chorando, eu fico triste, dor no meu estômago, de angústia, por ver as pessoas negando. Eu não tinha isso antes. Começou de setembro do ano passado para cá, eu não tinha. Eu via as pessoas fazendo o que queria, eu ficava triste. Ah, mãe, amém. De setembro para cá, eu não consegui me livrar mais disso. Eu estou administrando isso. Uma coisa terrível, porque a disciplina de Deus é terrível. É terrível, mas ela salva a disciplina de Deus, porque a disciplina de Deus é amor, mas a palavra de Deus é amor. Fica a palavra, irmão. Irmãos, fiquem com a palavra esse ano, a vida inteira. Não é só esse ano, né? É os 12 meses do ano, o número do governo, mas vivam o Senhor. Viva o Senhor. Venham nos cultos que vocês puderem vir. Dizimem, ofertem, tomem ceias, façam 12 visitas no ano no mínimo para alguém. Cada jantar que tiver, traga 5, 6 pessoas e peça para o Senhor dar uma alma para vocês. 12 almas no ano, uma por mês. Tenham 12 horas de estudo a semana toda, vai dar 1h43 por dia. Você pode dividir em oração em línguas e leitura da palavra, você pode ver vídeos, você pode ler a palavra do Senhor. Irmãos, não percam ceias, ofertem na igreja, ofertem na vida das pessoas. Vivam o governo de Deus. Não deixe a pressão do inimigo quebrar o muro, porque começa pelo muro, pelo governo, pelas 12 portas. Aleluias. Irmão, coloca a mão no teu coração. Eu sei que não é o tanto de eu falar aqui, o Senhor me deu essa palavra agora, eu fiz o meu rascunho aqui, e eu vou fazer domingo que vem, porque o Senhor me deu hoje o primeiro entendimento, eu estava no segundo, e aqui em cima o Senhor me deu o primeiro. Não é o tanto que eu falo, não é o jeito que eu falo, tem nada a ver com se é 1 hora ou 30 minutos de ensino, tem a ver com responder ao Senhor. Glória a Deus por isso. Ore catarabachaias, Espírito Santo, nós estamos aqui, Senhor, porque nós queremos viver em Jerusalém, cercado por muros fortes, de portas fortes,